Olá, eu sou José Loures, eu sou artista multimídia, professor de Histórias em Quadrinhos e doutor em Artes pelo UNB. Oi, eu sou a Bruna Mazzotti, eu sou professora de artes e artista. Eu agora estou como doutoranda na Faculdade de Artes Visuais do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da UFG. Olá, eu sou a Raquel Santos, sou parte do grupo que criou o artigo Pioneiros do Processo Criativo para o Desenvolvimento de uma HQ durante a pandemia de Covid-19. Primeiramente, quais foram as motivações para desenvolver a história em quadrinho? A primeira coisa é que não havia nenhum tipo de publicação histórica e artística sobre os primeiros artistas visuais da cidade de Anápolis, que é onde eu resido, minha cidade de infância, que eu selecionei seis, que foram Oswaldo Verano, Antônio Cibasoli, meu tio Loures, Zeneide Lucena, Isaac Alarcão e Napef. Segundo ponto é que eu percebo que não há uma renovação de público leitor de histórias em quadrinhos, da mesma forma que não há uma renovação também do público frequentador de museus e galeria de artes em Anápolis. E também uma oportunidade de não apenas homenagear os artistas que se foram, mas também os que ainda estão vivos. E, por exemplo, a Zeneide, né, o Isaac e o Natef. E também o projeto tem uma característica de mostrar qual que é o processo de pesquisa de uma história em quadrinho. O caminho para essa publicação foi o edital do Fundo Municipal de Cultura de Anápolis. Eu fui contemplado no edital de 2019 e eu fui em uma das três vagas na categoria artes visuais. Então, eu recebi R$ 22.500. Por que nós escolhemos histórias em quadrinhos? A primeira coisa é o base do quadrinho, que é uma imagem e um texto. Como o Edgar Fran coloca aqui também, que o quadrinho sempre teve uma relação com outras linguagens artísticas. Então é muito propício escolher o quadrinho por causa disso. Já o Gaz Andraus, ele fala da capacidade de desenvolvimento intelectual de um leitor de quadrinhos. E também aqui uma citação minha, que o quadrinho é uma linguagem fácil de produzir, também de compartilhar e também ela é extremamente subversiva. Aqui o projeto foram divididos em 3 anos. O ano de 2019 foi a formação da equipe e também a escrita do projeto. Depois de 2020 foi a parte da pesquisa histórica e o desenvolvimento da identidade visual. É importante colocar que foi o ano da pandemia da Covid-19, então muita coisa teve que ser alterada e modificada ao longo do projeto. E em 2021 foram selecionados artistas, né? Foram 9 quadrinistas. Esses 9 fizeram um curso comigo, que nós tivemos também um material feito pelo Rafael Oliveira, que foi o historiador, e também, ao longo desses meses do curso, no final teve uma exposição virtual, tá no Instagram, com a produção deles. Por fim, foi feita a publicação, distribuição e apresentação de contas. A revista ela abre com uma categoria aqui de artistas homenageados, e os seis foram apresentados da seguinte forma, né? Nós temos um texto falando sobre ele, resumindo a sua história de vida e a sua influência na cidade, que no caso é Oswaldo Verão. Pode passar. E também colocamos algumas obras desses artistas e uma ilustração de um dos quadrinistas selecionados. E também agora entra a categoria das histórias em quadrinhos. Então, para o desenvolvimento das histórias em quadrinhos, os 9 artistas às vezes selecionavam um artista em questão para homenagear, ou às vezes mesclavam histórias entre si. Eu trouxe aqui 2 exemplos de histórias em quadrinhos que vamos encontrar na revista. O primeiro é feito pelo Limbo Boy, esse é o nome artístico dele, Pedro Gomides, e ele decidiu fazer uma história em quadrinhos sobre o NAPEF. E é muito interessante como ele organiza isso, porque ele foi fazer um trabalho de pesquisa na casa do próprio NAPEF, no ateliê dele. E ele conta o desafio de que foi fazer, como fazer uma história em quadrinhos de apenas 3 páginas. E ele vai contando essa entrevista da história de vida, de coisas que ele captou ali com o NAPEF, como foi acontecendo.
Em seguida, também gostaria de mostrar a história da Ana Laura Torquato, e que ela decide falar sobre a Zeneide Lucena, como ela veio lá do Ceará parar aqui em Nápoles, e como a profissão dela foi mudando desde aí, com o trabalho dos pincéis, depois passou para tesoura e depois voltou aos pincéis novamente. Fui uma das artistas selecionadas e queria compartilhar um pouquinho com vocês como foi o processo criativo para a criação da história a qual eu contribuí no álbum Coletivo Pioneiros. Tá? Aqui nós temos o retrato dos artistas homenageados e eu sempre vou trazer aqui a importância que teve toda a pesquisa gerada para que nós pudéssemos ter o suporte para criar as nossas histórias. E eu quero trazer também uma questão. Cada artista, né, tem a sua forma de criar, cada artista cria as suas próprias estratégias para poder desenvolver o seu trabalho, certo? A minha história, ela se chama Mãos de Artista, né? Ela homenageia a artista Zeneide Lucena. Então, para mim, foi muito importante trabalhar com a história da Zeneide. E aí, um material complementar que me ajudou bastante foi um documentário que está disponível no YouTube, na íntegra, para que vocês possam assistir. E lá conta, né, a biografia da Zeneide. Me baseando nesse documentário também, eu quis ilustrar mesmo, né, a história de vida da Zeneide. Eu sabia que esse álbum ia ser distribuído em escolas, bibliotecas, né, as crianças teriam acesso a esse álbum, então eu quis brincar um pouquinho com o ritmo de leitura. Então o texto, ele vem com rimas, né, para que a gente pudesse trazer uma dinâmica e que a história ficasse divertida, ficasse legal de ser lida, sabe? Para que ela fosse uma coisa que fluísse legal, assim, para a leitura. Então, além da preocupação estética, tem também toda uma questão mesmo de leitura do texto, da imagem, como isso se relaciona, a composição das duas, né? Como elas se interligam. Trouxe alguns trechos da história porque eu queria que a Zeneide, dentro da história, ela se mesclasse com as obras dela. Então, eu trouxe retratos da Zeneide pintando, retratos da Zeneide trabalhando nas obras dela, e aí ela se mescla com a obra de arte, porque quando o artista cria algo, sempre tem algo interno dele, né? Sempre tem algo dele nas suas obras. E eu queria deixar essa relação mais explícita, porque tem muito dela também nas obras, né? Aqui é um outro exemplo, é tratar dessa relação do artista se doar, né? De forma que a história dela fosse valorizada, né? Para que ela aparecesse, para que ela fosse realmente se sentisse homenageada através da minha história. E aqui a gente vai falar um pouco dos artistas também que desenvolveram o trabalho dentro dessa história e quadrinho. Uma das propostas foi dar possibilidade de os artistas, os quadrinistas, terem visibilidade do seu projeto, da sua produção. Então, cada um deles teve uma mini biografia, teve uma foto, contato do Instagram, para que quem gostasse, quisesse acompanhar a sua produção, fosse seguir. Essa é uma das partes que eu considero mais importantes da revista, que foi um grande esforço colocar, porque tinha um orçamento limitado, de espaço, de páginas, e foi a categoria, né, a seção de esboço de estudo, para poder mostrar qual que foi a pesquisa de cada um desses quadrinistas, né, ao longo de vários meses, para desenvolver essas 3 páginas de quadrinho, que apesar de ser 3 páginas, demoraram meses e dezenas de horas de pesquisa dentro do meu curso. Por fim, nós colocamos também as evidências biográficas que o Rafael Oliveira ele utilizou na pesquisa para fazer os textos, né? Teve entrevistas com os artistas ainda vivos, a pesquisa através de catálogos, um artigo meu foi utilizado nesse trabalho e documentários também. E a reta final, né, uma das partes de encerramento do projeto, foram distribuídos 700 exemplares do quadrinho, né, Pioneiros, para escolas, museus, instituições educacionais e bibliotecas. E aqui eu trago 3 fotos, que é com os artistas ainda vivos, né? Temos aqui o Isaac, a Zeneide e o Napef. Cada um deles ganhou 20 exemplares
para ele e para sua família. Houve realmente muito trabalho por ter sido durante a época da pandemia, durante a época do isolamento. Nos adaptamos e superamos essa dificuldade para que a HQ Pioneiros pudesse surgir, né, pudesse existir. Por fim, aqui as nossas referências na escrita desse artigo. Então, eu agradeço. A HQ está disponível para que vocês possam baixar gratuitamente. Um beijo. Muito obrigada.